Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, aula fundamental para qualquer prova que você for fazer. Disparado, uma das aulas mais importantes de toda a termologia, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E para a gente começar falando da primeira lei da termodinâmica, eu vou colocar para vocês aquela animação que a gente já conhece das outras aulas. Eu tenho uma certa quantidade de gás dentro do pote. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acender o fogo. Eu queria que você observasse o seguinte: quando eu acender o fogo, eu tenho um termômetro que vai começar a medir valores diferentes para a temperatura. E observa também o que vai acontecer com aquele bonequinho que está segurando a tampa, tudo bem? Vamos lá então, olha só, eu acendi o fogo, você nota que a temperatura está aumentando e o gás está empurrando o bonequinho ali para o lado. Então o que acontece? Olha só, com o fogo aceso a gente forneceu para o gás energia na forma de calor. Agora olha só, como a temperatura mudou, a gente pode dizer que o gás sofreu aqui uma variação da energia interna. E detalhe, o gás empurrou o bonequinho lá para a esquerda, ou seja, ele aplicou uma força e essa força causou um deslocamento. Quando eu tenho uma força associada a um deslocamento, a gente tem ali energia na forma de trabalho. Então a ideia é a seguinte, quer ver? Eu vou jogar alguns números para você para a gente chegar numa conclusão bem importante. Imagina o seguinte, que por causa do fogo aceso, eu tenha fornecido ali 10 joules de calor para esse gás. Aí, desses 10 joules, vamos supor que o gás usou 7 joules para aumentar a energia interna. Agora, o que acontece? Vamos pensar juntos. Olha só, eu entreguei para o gás 10 joules. Ele usou 7 para fazer a energia interna aumentar. Então, vai sobrar quanto para ele realizar trabalho? Tenho certeza que você respondeu para mim assim: Coelho, vão sobrar ali 3 joules, tudo bem? Ou seja, chegam 10 joules de energia na forma de calor, ele usa 7 para aumentar a energia interna. Se ele usar 7 aqui, só sobram 3 para ele realizar trabalho. Então, basicamente, a gente fez um raciocínio pensando o quê? Opa, se eu recebo um tanto, se eu usar um pouco para uma coisa, só sobra uma parte para outra. E essa é a ideia da primeira lei da termodinâmica. Vamos anotar isso bem certinho com base no que a gente acabou de falar. Pessoal, então a ideia é a seguinte, olha só, eu vou colocar para vocês um pote ali com gás, vou acender o fogo. Quando a gente acende o fogo, a gente está entregando ali energia na forma de calor. Esse calor pode causar um aquecimento do gás, pode causar uma variação da energia interna e esse calor também pode fazer com que essa tampa venha, por exemplo, a subir. Ou seja, parte da energia pode se transformar em energia na forma de trabalho. Aí o que a gente conversou agora há pouco, né? Vamos supor que eu entrego 10 joules aqui e uso 7 para aumentar a energia interna, vão sobrar 3 para o trabalho. Ou seja, toda energia que chega vai ser usada de alguma forma. E aí a gente vai deixar anotado então que a primeira lei da termodinâmica é conhecida também como lei da conservação da energia. Ou seja, toda energia que chega na forma de calor vai ser usada para alguma função, seja para variar a energia interna, seja para realizar trabalho. Bom, agora vamos pensar uma coisa. Se eu colocar para vocês de novo os números que a gente tinha usado, ou seja, se chegarem 10 joules aqui e eu usar, por exemplo, 7 joules para energia interna, só vão sobrar 3 joules para o trabalho, tudo bem? Então, a gente pode escrever a expressão, a equação da primeira lei da termodinâmica da seguinte maneira, que o calor que está chegando ali é igual à variação da energia interna
mais o trabalho, tudo bem? Essa é pra gente a equação da primeira lei da termodinâmica. Detalhe, pessoal, às vezes, em alguns formulários, quando é uma prova que passa formulário, eles escrevem a equação assim pra gente, ó. ΔU é igual a Q menos trabalho. Se você observar a equação que eu tinha passado antes para essa nova, eu tenho a mesma coisa, porque simplesmente se eu trocar esse trabalho para o outro lado, ele vai lá para o outro lado com um sinal negativo, tudo bem? E eu tenho a mesma equação. Agora eu vou fazer um pedido para você. Eu gostaria que toda vez que você fosse resolver um exercício envolvendo a primeira lei da termodinâmica, que você usasse a equação nesse formato que eu estou marcando aqui. Ou seja, mesmo que ele te dê a equação desse jeito que eu estou marcando em amarelo, você não usa. O que você vai fazer? Você vai pegar esse menos trabalho e vai passar ele lá para o outro lado, tudo bem? Cura, mas por que isso se é a mesma coisa? Eu vou relembrar com vocês, agora na sequência, algumas informações das aulas passadas. E aí o que acontece? Tanto calor, quanto trabalho, quanto variação da energia interna, podem ter sinal positivo, podem ter sinal negativo, ou podem ser iguais a zero. Uma independentemente da outra. Agora, qual é o meu medo de você usar a equação nesse formato em amarelo que eu marquei ali? O meu medo é você confundir o menos da fórmula com o menos de quando o trabalho é negativo. E se confundir isso, você erra completamente a questão, tá certo? Então, qual é o meu pedido para você? Para você não usar a equação nesse formato que eu risquei aqui, tá? E sim que você use nesse formato que eu estou marcando com asterisco, tá bom? Agora, lembrando que a gente sabe que a equação da primeira lei da termodinâmica diz que calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho, eu quero relembrar com vocês para cada um dos termos quando eles são positivos, quando são negativos e quando são iguais a zero. Então vamos começar pela quantidade de calor. Pessoal, a quantidade de calor é positiva em que caso? Toda vez que o gás absorve calor do meio externo, tudo bem? Ele absorve ou ele recebe calor, tanto faz. Agora, a quantidade de calor vai ser negativa em que caso? Vamos pensar? Se é positivo quando o gás absorve calor, é negativo quando ele libera. Então, vamos anotar que a quantidade de calor é negativa toda vez que o gás ele libera calor para o meio externo. Libera calor ou perde calor, tanto faz. Agora, uma coisa muito importante é você saber em qual transformação o gás não troca calor. Ou seja, quando o calor trocado é igual a zero. A transformação vai ganhar um nomezinho especial. Ela é chamada de transformação adiabática. Guarda bem esse nomezinho aqui, ó, adiabática, tudo bem? É quase impossível, quando a gente tem uma prova de termodinâmica, não aparecer esse tipo de transformação. Aparece demais pra gente. Apareceu transformação adiabática, você vai na hora anotar ali do lado que isso significa que o calor trocado é igual a zero, tudo bem? Pessoal, seguindo, vamos relembrar o que a gente aprendeu sobre variação da energia interna. Na variação da energia interna, eu posso ter sinal positivo. Quando que eu tenho sinal positivo que a gente aprendeu? Olha lá, é toda vez que a energia interna aumenta. Agora detalhe, como a gente aprendeu que a energia interna está relacionada com a temperatura do gás, quando que a energia interna aumenta? Toda vez que o gás aquece. Então a gente vai dizer que o ΔU é positivo toda vez que o gás aquece. Agora, pessoal, detalhe. Eu comentei com vocês lá nas aulas de energia interna que aparece bastante para a gente o gráfico pressão por volume. E aí o que a gente estudou? A gente viu que a gente vai reconhecer que um gás aquece toda vez que, quando eu comparo dois pontos no gráfico, o produto da pressão pelo volume aumenta de valor, tudo bem?
Seguindo então com a nossa revisãozinha, pessoal, olha só. A variação da energia interna é negativa em que caso? Bom, qualquer variação é negativa quando a grandeza diminui. Então, o ΔU é negativo quando a energia interna diminui. Agora, como a gente aprendeu que a energia interna está ligada à temperatura do gás, dizer que o ΔU é negativo quer dizer para a gente que o gás resfria. Então, vamos anotar aqui, o gás resfria. Agora, de novo, né? Como eu te falei lá na aula de energia interna, muitas questões trazem para a gente o gráfico pressão por volume. Então, como que eu vou reconhecer que o gás resfria, ou seja, que o ΔU é negativo? Quando eu comparar dois pontos, eu vou olhar para o valor de pressão vezes volume dos dois pontos. E eu sei que o gás resfria toda vez que o produto pressão vezes volume diminui de valor. Agora, em que caso a variação de energia interna é zero? Pessoal, qualquer variação é zero quando o valor do começo e do final são iguais. Então, era para a gente quando a energia interna do começo era igual à energia interna do final. Então, basicamente é o quê? Isso acontece quando as temperaturas do começo e do final são iguais. Quando eu já sei, na transformação isotérmica, né? Sim, a transformação isotérmica é um exemplo, mas não só na isotérmica. Mesmo que a temperatura mude durante o processo, se no final ela voltar a ter o mesmo valor do que ela tinha no começo, eu posso dizer que a variação da energia interna é zero, como a gente viu lá na aula de energia interna, quando eu falei para vocês da transformação do estado A para o estado C por dois caminhos diferentes. Bom, basicamente o que interessa para a gente perceber em gráfico é o quê? É que a variação da energia interna vai ser zero toda vez que o produto P vezes V do gás no começo e o produto P vezes V do gás no final são iguais, tudo bem? Agora, em relação a trabalho. Com relação a trabalho, a gente sabe que o trabalho é positivo toda vez que o gás realiza trabalho sobre o meio externo. E o gás realiza trabalho em que caso? É quando o gás empurra a tampa, ou seja, é quando o volume que o gás ocupa aumenta. A gente aprendeu, inclusive, que o nome dessa transformação é uma expansão. Então, toda vez que eu tiver uma expansão, o trabalho termodinâmico é positivo. Agora, na aula passada, a gente também viu que o trabalho pode ser negativo. E em que caso que o trabalho é negativo? Ele é negativo toda vez que o gás, ao invés de realizar, ele recebe trabalho do meio externo, tudo bem? Detalhe, pessoal, dizer que o gás recebe trabalho do meio externo é a mesma coisa dizer que o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Bom, mas vamos lá. Dizer que o gás recebe trabalho do meio externo quer dizer que o meio externo empurra o gás, ou seja, o volume que o gás ocupa diminui. E a gente aprendeu que quando o volume do gás diminui, a gente chama essa transformação de uma compressão. Compressão significa pra gente que o volume diminui, tá certo? Agora olha só, a gente aprendeu também na aula passada que o trabalho pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser igual a zero. Detalhe, tá? Se o trabalho é positivo toda vez que o volume aumenta e é negativo toda vez que o volume diminui, significa que o trabalho vai ser zero quando o volume nem aumenta nem diminui. Ou seja, é na chamada transformação isovolumétrica, que a gente aprendeu também que pode ser chamada de isométrica ou isocórica, tudo bem? Lembrando então que é toda vez que o volume permanece constante durante a transformação. Pessoal, agora olha só, a gente acabou de revisar um monte de informações aqui do lado e essas informações são
essenciais. Fundamental que você saiba quando que a quantidade de calor é positiva, negativa ou zero, que você saiba quando que a variação da energia interna é positiva, negativa ou zero, e também que você saiba quando o trabalho termodinâmico é positivo, negativo ou zero. E detalhe, tá? Você viu que eu fiz separadinho ali para vocês. Um não depende do outro, ou seja, dizer que a quantidade de calor é positiva não quer dizer que os outros tenham que ser positivos também. Quer ver? Dá uma olhadinha ali do lado. Quando que o calor é positivo? Ah, é quando o gás absorve calor. Ah, Coelho, mas daí se ele absorve calor, ele aquece? Não, cuida. Olha ali. Aquece tem a ver com variação de energia interna, então a gente não pode confundir as coisas. A gente vai dar uma olhada agora num exercício para a gente interpretar, para a gente entender e gravar isso bem direitinho. Então, essa tela que está aparecendo para você aqui do lado é fundamental para a sequência, tudo bem? Lembra que eu falei no comecinho da aula, é um assunto que aparece demais, é uma das aulas mais importantes de toda a termologia, tá certo? Vamos lá então resolver o exercício. Primeiro exercício. Transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande realizando um trabalho de 150 joules e que a sua energia interna aumenta. Opa, peraí, antes de seguir, vamos dar uma olhada nas informações que foram passadas para a gente? Olha lá, foi dito o seguinte, transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Bom, que informação a gente consegue tirar daqui? A gente já sabe que a quantidade de calor é igual a 200 calorias. Agora, percebe mais um detalhezinho que ele falou ali. Ele falou assim, ó, transfere-se calor a um sistema, ou seja, esse sistema está recebendo calor, então é importante que você anote que eu tenho aqui mais 200 calorias. Nesse caso, como a gente tem um valor positivo, se você esquecesse de colocar o sinal, tudo bem. Mas eu gostaria que você acostumasse a fazer isso, porque quando for negativo a gente não pode bobear, porque muda completamente o resultado do exercício. Agora, seguindo lá com os dados, tá? Ele diz o seguinte, verifica-se que o sistema se expande realizando um trabalho de 150 joules. Opa, peraí. Ele falou para a gente que o trabalho é 150 joules, então vamos anotar isso bem certinho ali, que o trabalho é igual a 150 joules. E um detalhe importante, né? Ele disse que o sistema se expande, ou seja, realizando um trabalho, ele foi bem claro, falou para a gente que o volume está aumentando, que o gás, que o sistema que ele realiza trabalho, e aí o trabalho realizado, ou seja, no caso de uma expansão, o trabalho é positivo, tudo bem? Então acostuma anotar esses sinais bem direitinho. Pessoal, antes de ver o que a questão pede, eu queria que você já se acostumasse a sempre fazer uma conferência. Olha só, o calor foi dado 200 calorias e o trabalho foi dado 150 joules. Opa, peraí. Eu vou relacionar um com o outro, eu vou sim, mas eu não posso trabalhar em unidades diferentes. Bom, vamos seguir lá com o enunciado. No item A ele pede, considerando uma caloria igual a 4 joules, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema, ou seja, o calor, né, em joules. E letra B, utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação da energia interna desse sistema. Eu vou limpar um pouco o que está aí na tela para a gente conseguir resolver esse exercício. Vamos lá então. Item A, ele quer que a gente determine a quantidade de calor em joules. A gente sabe que a quantidade de calor é igual a 200 calorias. Só que foi dito pra gente que uma caloria é 4 joules. Então, bem fácil, né? No lugar de caloria, eu vou colocar 4 joules. Por isso que a quantidade de calor vai ficar pra gente 200. No lugar da caloria, eu vou colocar 4 joules. E aí a gente chega que a quantidade de calor é igual a 800 joules, tudo bem? E é essa a resposta que a gente estava procurando aqui no item A. Eu vou fazer o seguinte,
Como no item B a gente pode precisar desse valor, eu vou deixar anotado aqui em cima que essas 200 calorias equivalem para a gente então a 800 joules, tudo bem? E a letra B, utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação da energia interna desse sistema. Bom, a gente sabe que calor é variação da energia interna mais trabalho. Quantidade de calor são 800 joules. Variação da energia interna é o que eu quero achar. E o trabalho é igual a 150 joules, tudo bem? E você vai dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, por que você usou o 800 e não usou o 200? Porque o trabalho está em joules, então o que a gente vai fazer? A gente vai optar por sempre trabalhar na mesma unidade, então eu usei 800 joules e 150 joules, tá certo? Seguindo então, para a gente isolar a variação da energia interna, é só a gente pegar esse 150 e levar ele lá para o outro lado trocando o sinal. Então vai ficar para a gente 800 menos 150. E aí a gente chega que a variação da energia interna é igual a 650 joules. E essa é a resposta do item B, tudo bem? Exercício 2. Determine o que acontece com o gás em cada um dos casos a seguir e represente a transformação em um gráfico P por V. Pessoal, para a gente determinar o que acontece com o gás, a gente precisa usar o nome da transformação. Por exemplo, expansão. Eu tenho que anotar o que essa palavra expansão me diz. Termodinamicamente falando, a gente sabe que expansão quer dizer o quê? Quer dizer que o trabalho termodinâmico ele é positivo, tudo bem? Agora, é uma expansão do tipo adiabática. Opa, peraí, falar que ela é adiabática significa pra gente o quê? Que o gás não troca calor. Por isso que é fundamental a gente conhecer aquelas informações que eu te disse agora há pouco, quando cada um deles é positivo, negativo ou zero. Bom, mas seguindo, vamos lá. Eu vou escrever para vocês agora a equação Q é igual a ΔU mais trabalho. E, detalhe, olha só, a gente acabou de ver que o trabalho é positivo e que o calor trocado é zero. Me ajuda a concentrar bem aqui para a gente tirar essa informação. Se a soma desses dois termos tem que dar zero, se um deles é positivo, o outro só pode ser o quê? Negativo. Aí a nossa conclusão, vamos lá? Ó. Se o ΔU é negativo, significa que numa expansão adiabática, o gás resfria, tudo bem? Agora, a questão que a gente represente num gráfico P por V. A transformação adiabática é uma curvinha parecida com a isotérmica, eu vou colocar ali para vocês, só que ela é mais inclinada, ela é mais em pezinha do que a isotérmica, tudo bem? E detalhe, como é uma expansão, o volume está aumentando, então você vai representar a transformação, mas não esquece de completar colocando aqui uma setinha dizendo da onde para onde que é a transformação. E por que eu coloquei esse sentido? Porque se eu marcar com vocês aqui dois pontos como esse daqui e esse daqui, o que a gente percebe? Olha só, eu posso dizer para vocês que eu tenho dois volumes, eu vou chamar de volume inicial e volume final. Como eu sei qual é o inicial, qual é o final? Pelo sentido da setinha. A setinha está dizendo da onde para onde que eu vou. Então, indo do ponto inicial para o ponto final, eu sei que o volume está aumentando, então é uma expansão, tá certo? Vamos dar uma olhada na próxima. Agora vamos ver o que acontece com o gás numa compressão adiabática. Então, de novo, vamos lá para o nome da transformação. Primeiro, compressão. Compressão significa para a gente que o volume diminui. E aí, no caso da compressão, a gente aprendeu que significa que o gás recebe trabalho, ou seja, o trabalho termodinâmico é negativo. Agora, a compressão ela é do tipo adiabática. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que numa transformação adiabática, o gás não troca calor. Então, o calor trocado é igual a zero. O que eu vou fazer? Vou escrever com vocês aqui que Q é igual a variação da energia interna mais trabalho.
Agora vamos ver o que a gente sabe. A gente acabou de anotar que nesse caso o trabalho é negativo. E, pelo fato de ser adiabático, o calor trocado é zero. Vamos junto? A soma desses dois termos tem que dar zero. Se a soma de dois termos tem que dar zero, se um deles é negativo, o outro só pode ser o quê? Positivo. E se a variação da energia interna é positiva, a gente sabe que o gás aquece. Então, nossa conclusão é que numa compressão adiabática, o gás aquece, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Ele quer que a gente represente o gráfico. Eu já te falei que no caso da adiabática é uma curvinha também, só que mais inclinada. E detalhe, quando você vai fazer o gráfico de uma compressão adiabática, você tem que colocar a setinha nesse sentido aqui. E por que isso? Porque quando você coloca a setinha nesse sentido, significa que esse é o nosso ponto inicial e esse é o final. E aí, se a gente comparar o volume, eu sei que eu tenho aqui o volume inicial, eu tenho aqui o volume final, e aí eu sei que do início para o fim o volume está diminuindo, e se o volume está diminuindo é uma compressão, tudo bem? Próxima. Agora eu quero falar com vocês de uma expansão isotérmica. Bom, o que a gente sabe? Que no caso de uma expansão, o trabalho é positivo, tudo bem? Agora, no caso de uma transformação isotérmica, isotérmica significa que o gás não aquece e não resfria, ou seja, a temperatura do começo é igual à temperatura do final, e a nossa conclusão daí é que a variação da energia interna é igual a zero. Agora vamos escrever de novo a equação da primeira lei. Calor é igual a variação da energia interna mais trabalho. Agora olha só, vamos juntos. A gente acabou de ver que a variação da energia interna é zero e que o trabalho é positivo. Vamos pensar? Eu vou somar um valor positivo com zero. Poxa, se eu somo um valor positivo com zero, a resposta só pode ser positiva. E dizer que a quantidade de calor é positiva significa para a gente que nessa transformação o gás absorve calor. Então é fundamental você saber que, olha só, que numa expansão isotérmica, o gás absorve calor. Como que a gente conclui isso? Fazendo essa análise que eu acabei de montar com vocês. Vamos representar agora no gráfico uma expansão isotérmica. Bom, a curva da isotérmica é uma barriguinha virada para o zero, ela se aproxima igualmente dos dois eixos. Como é uma expansão, eu tenho que representar uma setinha nesse sentido aqui, porque esse sentido vai me dizer o quê? Que esse é o ponto inicial e esse é o ponto final. Aí, quando a gente compara os volumes, eu tenho aqui volume inicial e tenho aqui volume final. Ou seja, o sentido da setinha fala para a gente que o volume está aumentando. E se o volume está aumentando, é uma expansão, tá certo? Vamos para a próxima. Compressão isotérmica. Vamos lá. A palavrinha compressão. O que a gente sabe? Sabe que compressão significa que o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, a gente aprendeu que o trabalho é negativo. Agora, isotérmica, né? A gente aprendeu que isotérmica quer dizer que a temperatura fica constante, e se a temperatura é constante, quer dizer para a gente que a energia interna não varia. A variação da energia interna é zero. Agora, o que a gente vai fazer? Vai escrever de novo a equação Q é igual a ΔU mais trabalho e vai anotar as informações que a gente já sabe. Bom, a gente sabe que o trabalho é negativo. A gente sabe que a variação da energia interna é zero. Vamos pensar juntos? Eu estou somando um valor negativo com zero. Se eu somo um valor negativo com zero, a resposta só pode ser negativa. Conclusão: numa compressão isotérmica, o gás, olha lá, Q negativo significa que o gás perde ou libera calor, tudo bem? Então, isso para a gente é uma
compressão isotérmica. Para representar no gráfico, a gente desenha a transformação isotérmica, que é uma barriguinha virada para o zero, e é uma barriguinha que não vai tocar nos eixos, tá certo? Só que eu não posso esquecer que se é uma compressão, eu tenho que desenhar a setinha aqui nesse sentido. E por que mesmo nesse sentido? Esse sentido de seta significa que aqui é o ponto inicial e aqui é o ponto final. Aí eu tenho nesse ponto aqui do gráfico, olha lá, o volume inicial e o volume final. Aí o que eu sei? Eu sei que do início para o fim, olha lá, o volume está diminuindo, por isso que é uma compressão, tá certo? Vamos lá para a próxima. Letra E, uma expansão isobárica. Vamos anotar de novo o que a gente sabe que significam as informações ali. Expansão isobárica. Bom, se é uma expansão, a gente sabe que o trabalho tem sinal positivo. Agora eu queria que você cuidasse bastante porque vem novidade pra gente. Olha só. Só a palavra isobárica não me dá uma informação sobre calor, variação da energia interna e nem trabalho. Agora, se eu pegar essa expressão inteira, expansão isobárica, o que a gente pode dizer? Olha só, na expansão isobárica, eu posso dizer que o produto P vezes V aumenta, tudo bem? Mas a pressão é constante, sim, mas pelo fato de ser uma expansão, esse produto aumenta. E aí o que a gente aprendeu? Que toda vez que o produto P vezes V aumenta, a variação da energia interna é positiva, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer? Vai escrever a equação da primeira lei, que calor é variação da energia interna mais trabalho. Aí a gente vai anotar as informações que a gente já sabe. A gente sabe que o trabalho é positivo porque é uma expansão e sabe que o ΔU é positivo porque na expansão isobárica o produto P vezes V aumenta. Vamos pensar juntos? Ó, eu estou somando dois termos e os dois são positivos. Quando a gente soma dois valores positivos, a gente tem uma resposta que também é positiva. E aí a nossa conclusão é que numa expansão isobárica, como a quantidade de calor vai ficar positiva, o gás absorve calor, tudo bem? Coelho, por que absorve calor? Porque o Q, ou seja, o calor ficou positivo ao somar dois termos positivos, tudo bem? Vamos dar uma olhada lá no gráfico. Eu tenho lá pressão por volume, eu quero uma transformação isobárica. Está aqui uma isobárica. Só que a transformação que eu quero é uma expansão isobárica. Então, eu vou fazer para vocês aqui, olha só, uma setinha nesse sentido e vou marcar assim, ó, que se eu tenho a setinha nesse sentido, esse é o ponto inicial e esse é o ponto final. Ou seja, ó lá, eu tenho o volume inicial e tenho aqui o volume final. E aí, do início para o fim, o volume está aumentando, por isso que é uma expansão, e é uma expansão com pressão constante, por isso que é uma expansão isobárica, tá certo? Vamos lá para a última. Agora eu quero falar com vocês de uma compressão isobárica. Pessoal, de novo, vamos lá, vai. A palavrinha compressão significa para a gente que o volume diminui, ou seja, que o trabalho tem sinal negativo. Agora fica atento, porque da mesma forma que a gente viu no item anterior, só a palavra isobárica não significa nada. Porém, quando eu falo de uma compressão isobárica, eu posso afirmar que o produto P vezes V, ou seja, pressão vezes volume, diminui. Mas a pressão não é constante? É. Mas como é compressão e o volume está diminuindo, eu posso dizer que o produto P vezes V diminui. E aí, a nossa conclusão é que, lembra? Quando P vezes V diminui, a variação da energia interna é negativa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a equação da primeira lei. Calor é variação da energia interna mais trabalho. E vamos anotar o que a gente já sabe. Olha lá, na compressão o trabalho é negativo. Pelo fato de ser uma compressão isobárica, o ΔU é negativo também. Aí o que a gente sabe? Vamos juntos, ó?
Se eu somar aqui dois termos que são negativos, a resposta só pode dar negativa. Mas espera aí, menos com menos não dá mais? Cuidado, isso é no produto de sinais, tá? Mas aqui não, aqui eu estou somando tipo, sei lá, menos 5 com menos 10, vai dar menos 15, tudo bem? Enfim, seguindo. Quantidade de calor negativa significa para a gente que o gás perde ou libera calor para o meio externo, tudo bem? O gás ou o sistema, né? Tanto faz. Agora, vamos representar essa informação lá no gráfico. Olha lá, é uma compressão isobárica. Transformação isobárica está ali. Como é uma compressão, eu queria que você não deixasse de representar essa setinha. Porque essa setinha te diz o quê? Te diz que aqui é a tua condição inicial e aqui é a condição final. Ou seja, eu tenho o volume inicial, eu tenho o volume final, e como do início para o final o volume está diminuindo, é uma compressão. E isobárica porque a pressão permanece constante, tá certo? Pessoal, e esse exercício deixou muito claro para a gente como é muito importante a gente ter bem gravado em mente a questão dos sinais, quando cada um deles quem? Calor, variação da energia interna e trabalho são ou positivos, ou negativos, ou iguais a zero. Lembrando que cada um depende de alguma propriedade do gás, tá certo? E detalhe, esse segundo exercício ele é essencial. Se precisar, revise esse exercício, porque ele vai ser muito importante para as provas que você vai fazer e vai ser bem importante também para as próximas aulas, tá certo? Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa nossa aula de primeira lei da termodinâmica, tá bom? Tchau e até a próxima aula.